Boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, ficou tudo igual. Em São Januário, 1-1, Vasco e Botafogo. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Aí São Januário teve festa bonita, teve polêmica, discussão, teve gol também, né? Pacote completo de clássico. Bora ver como foi esse. A festa em São Januário, com mais de 20 mil pessoas no estádio, estava bonita demais. A torcida veio em peso para incentivar o dono da casa. Com o Vasco e Botafogo em alta voltagem, com doses de confrontos físicos exagerados, onde até o árbitro sofreu falta. E o Botafogo, que tinha 2 centroavantes no início da partida, começou apostando muito nessa jogada. Pela esquerda, Alex Telles cruzando na área, cabeçada do Arthur Cabral. Para fora. É saber da qualidade do Alex e saber que se eu me posicionar bem, ele vai conseguir colocar a bola onde eu quero. Então, de novo, pela esquerda, Alex Telles cruzando na área, cabeçada do Arthur Cabral, gol. Numa cabeçada, de novo, inapelável, dessa vez com o destino certo pro fundo da rede do Vasco. 1-0 pro Alvinegro com menos de 8 minutos de jogo. O Cabral cabeceou quase da entrada da área, uma pancada de testa. O Vasco poderia ter sentido o golpe, mas rapidamente se virou para sair daquela situação. 8 minutos depois, falta, próxima área. E a bola sobrou do lado oposto de onde a jogada começou. O Nuno teve calma para cruzar novamente e o Jair, que não fazia gol havia quase 2 anos, apareceu para colocar para dentro. Marlon Freitas subiu, deu uma casquinha, Jair esperto, num carrinho fulminante para empurrar de mansinho pro fundo da rede. Eles estavam olhando a bola e eu aproveitei e fui no segundo pau. Tava livre e graças a Deus fiz o gol. O Vasco continuou evoluindo no ataque. E com sabedoria marcou forte a saída de bola, cheia de dificuldades do adversário. Coutinho, clareou, levou pro pé direito, bateu pro gol! A bola saiu à esquerda do gol! Aqui o Ryan desarmou o Barbosa e a conclusão do lance terminou em uma cabeçada sem muita força do Verratti, defendida pelo John. Era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta para não ter perdas de bolas, que nesse momento a gente tem e temos que melhorar. O segundo tempo começou dando a impressão de que a partida pegaria fogo até o fim. Logo no primeiro minuto, um bombardeio vascaíno. Primeiro Coutinho, defesaça do John. Depois Ryan, travessão. E por último, ajeitadinho do Nuno para novo chute do Ryan e aí a bola pega no braço do Marlon Freitas. Logo, o Marlon, que fez um pênalti em jogada semelhante na eliminação do Botafogo para a LDU na Libertadores e que resultou em gol dos equatorianos. O árbitro Anderson Daronco não marcou o pênalti. É um braço que está recolhido, flexionado, sem ampliar o espaço. Portanto, bola na mão, foi uma boa decisão do Anderson Daronco. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado. Mão aberta, o braço levantado. Foram 10 minutos com o Vasco melhor, forçando o John a fazer importantes defesas. Jair posturou, tentou a jogada pro Verratti, bateu pro gol, John! Sensacional para fazer a defesa com os pés! E depois, com exceção desse chute do Caio Pantaleão de fora da área, os torcedores não conseguiram ver mais nenhum grande lance empolgante, com perigo de gol, etc. O que chamou a atenção foi a entrada que o Daronco sofreu. Mas ele mesmo não marcou a falta, nem deu cartão para o Jair. O Vasco criou chances mais perigosas, recebeu o apoio e aplausos da torcida, mas não conseguiu a vitória. A decisão da vaga ficou para o segundo jogo, na casa do Botafogo. Dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. A partida que vai definir o clube que avança na Copa do Brasil. A competição que mais motiva vascaínos e botafoguenses nesse momento. Pois é, esse confronto começou com o Botafogo favorito, mas o Vasco mostrou ontem que é um confronto equilibrado. Volta dia 11 de setembro, então. Jogo nervoso, hein? Clima tenso em campo. Vou te mostrar um negócio aqui, ó. Olha lá, o Marçal e o Verratti, cara. Calma, gente. É dedo na cara, impropérios, xingamentos, ofensas, mas no final terminou tudo bem. Olha o sorriso do Verratti. Resolveram no campo, tá tudo certo, é assim que tem que ser mesmo, né? Ó, o Vasco acertou a contratação do colombiano Carlos Cuesta. Ele tem 26 anos, estava jogando no Galatasaray da Turquia e chega para reforçar a zaga que, aliás, está precisando de reforço, tem sofrido, né? Mas olha, o Cuesta não vai poder atuar
nesse jogo de volta contra o Botafogo na Copa do Brasil, porque as inscrições para essa fase acabaram na terça-feira. Uma pena aí pro Vasco, né? Aqui, ó, Verrete Barbosa, atacante e zagueiro, aí já sabe, né? Ainda mais num clássico, muita briga, discussão, disputa de espaço o tempo inteiro. Nem parece que são amigos fora de campo. Vendo e revendo essas imagens, definitivamente não parece. Mas eles se gostam. Pode acreditar. No balé da rivalidade, um quer distância do outro. Ao mesmo tempo, a vigilância traz a sensação de controle. É mata-mata. Ataque contra defesa, se bem que nem sempre fica claro quem caça e quem tenta escapar. Com eles, sobem os corpos, a temperatura, o tom, o sangue. E mesmo na fervura de um caldeirão, a frieza dá as caras. Sopro de classe, num duelo de força. Argentinos sincronizados, nos movimentos, na vontade de vencer e nos laços de família. Os registros estão nas redes sociais, para todo mundo ver. No início deste mês, Verrete foi com o filho à festa de aniversário do filho do Barbosa, no Newton Santos. O tema, Botafogo. Meu filho com o filho dele vai à escola, a mesma aula, sou muito amigo dele, mas acho que o filho dele vai cair. Amigos que compartilham muitos momentos fora do campo, mas no clássico, nenhum deles aliviou. Disputaram cada bola, cada espaço intensamente. Passaram praticamente o jogo inteiro lado a lado. A amizade é fora. Dentro não tenho amigos. É um jogo difícil, um atacante muito difícil, um dos melhores do Brasil. Como falou ele, a gente adentro não tem amigo, não? Ele quer ganhar, eu também, mas afora a gente tem uma relação muito boa. Barbosa festejou primeiro. Enquanto isso, o capitão vascaíno esbravejava com a defesa no gol do Arthur Cabral. Minutos depois, o atacante pediu, como sempre. Foi procurado, como sempre. Mas a bola e a sorte eram do Jair. Explode a torcida na corrida histórica! Agora Verrete inflamava São Januário. Verrete era pura entrega. Quando se viu livre, John foi o problema. Hoje, graças a Deus, ele não converteu, mas tomamos gol, então um pouquinho chato, né? Em 2 semanas, o encontro dos amigos muda de lugar. Leais e inseparáveis, mesmo quando só um deles for além. Fale então você primeiro do seu Vasco da Gama. Tá, vamos lá. Cara, eu vou falar, acho que do jogo de forma geral. Olha, ele tudo felizinho, né? Não, eu tô brincando aqui, mas assim, eu falei uma coisa no meu canal ontem e eu vou repetir aqui. Vai parecer uma maior loucura do mundo. Eu saí mais satisfeito do jogo de ontem do que do 6-0 O quê? Saí mais satisfeito do jogo que o Vasco fez ontem contra o Botafogo do que do 6-0 contra o Santos. Eu saí mais feliz do que o do 6-0. 6-0 eu fiquei alegre, radiante. Você tá falando de performance. A performance do Vasco ontem, ela foi muito mais equilibrada e talvez tenha sido a performance mais equilibrada do Diniz, principalmente diante do forte adversário que é o Botafogo. O Botafogo é uma equipe muito melhor do que a do Santos. Então, olhar o jogo que o Vasco fez ontem, principalmente por ter saído atrás do placar, principalmente aos 9 minutos, mais uma falha do Hugo Moura, que o Diniz torna em dizer que é o zagueiro que joga todas as partidas bem. Depois da falha, ele até conseguiu fazer um bom jogo. O problema do Vasco é a bola aérea, que o Vasco tem 2 zagueiros que são baixos, 2 zagueiros que não conseguem disputar nesse tipo de competição, e aí o Hugo Moura marca a distância ali, novamente o ensino à distância do Vasco da Gama, acontece sempre. Ele marca a distância o Arthur Cabral, e o Arthur Cabral acerta uma bela cabeçada. Eu vou ser sincero, tá? Pra mim, a galera ficou bolada comigo ontem. Eu vou discordar. Pra mim, é bola defensável. Pro nível do goleiro que o Léo Jardim é, pro jogador que é o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro, aquela bola é defensável.
Ele tinha que ter pegado aquela bola. Não, dava. Não é que não era impossível pegar, mas não era foi uma falha dele. É porque a galera precisa entender, Pedrosa, que bola defensável é diferente de você dizer que é falha. Então, ontem eu falei que era falha, Vini. Eu não acho Eu falha. volto atrás, eu posso dizer que não foi falha. Eu achei que você ia falar de novo, porque eu vi o seu corte Mas ontem. pra mim é bola defensável. Defensável. Mas assim, levando no mérito do Arthur, que foi uma cabeçada de escolinha. Sim. Tem que testar pro chão, blá, 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 Não tô tirando o mérito do Arthur, mas eu acho que era uma bonita. cabeçada longe. E ele poderia ter tido uma explosão maior naquele lance ali. É só a minha visão, tá? Isso não quer dizer que tá certo ou errado. Dito isso, o Vasco conseguiu empatar rapidamente e talvez por isso o desempenho do Vasco tenha sido bom. Porque se tivesse demorado um pouco mais para empatar, psicologicamente dentro de São Januário, as coisas iam ficar mais complicadas. A torcida ia começar a cobrar, o time ia começar a ficar nervoso com a bola no pé e o Botafogo ia poder usar as transições. O Nuno consegue fazer o cruzamento pro Jair e esse é um cara que, pra mim, não só foi o melhor em campo, mas também é uma excelente notícia pro torcedor do Vasco. Sempre defendi o Jair aqui, sempre falei sobre o Jair. E ele e o Barros foram extremamente competentes para fazer o Vasco ser equilibrado, para fazer o Vasco competir. Ou vocês acham que é fácil enfrentar Danilo e Marlon Freitas, que são dois jogadores extremamente qualificados? O Barros e o Jair ontem, eles não só foram superiores à dupla de volantes do Botafogo, como o jogo equilibrado que o Vasco fez passou por eles. Logo depois do empate, eu acho que o jogo ficou um pouco mais morno, equilibrado. E aí o Vasco volta para o segundo tempo, e aí sim, quando eu digo que o Vasco merecia vencer, tem a ver com os 10 primeiros minutos da segunda etapa. O Vasco massacrou o Botafogo. Teve 3, 4 chances de gol ali claras e que poderia ter feito a virada do Vasco da Gama. Depois dali, o Botafogo novamente equilibrou a partida porque o Vasco cansou. Aí o Diniz fez as substituições, colocou o David, colocou também o Carlos Andrés Gomes, mas não deu tão certo. A partir dos 25 minutos, o Botafogo teve uma chance até com o Caio Pantaleão, um chute de fora da área, e teve a falta do Alex Telles também, que passou perto. De lá pra cá, o jogo ficou morno. Então, pra mim, sinceramente, eu acho que foi um jogo equilibrado, em que o Vasco foi ligeiramente melhor e poderia ter saído vencedor. Mas tá longe de ser um absurdo. O que fica de positivo pro torcedor do Vasco é justamente o que eu falei. É o jogo com bola, é o jogo sem bola, é a atenção que o Vasco teve tirando o gol do Botafogo durante os 90 minutos. Mais uma vez, a torcida do Vasco fez uma festa maravilhosa lá em São Januário também. E o confronto tá aberto. Eu continuo achando que o Botafogo é favorito pro Nilton Santos. Eu continuo achando que o Botafogo é o melhor mandante que o Vasco nesse momento, até mesmo em comparação com o Nilton Santos com o São Januário. O Botafogo tem mais time, repito, é o favorito. Mas a sensação que o torcedor do Vasco saiu ontem de campo dá pra classificar. O que a gente vai fazer? Mostrar o Jair, claro. Vamos lá, o Jair antes do pênalti? Tem alguma coisa errada nesse programa. É a bota press. Com o maior prazer. É a bota Olha aqui. press. Se apurar direitinho. Como ela mexeu os pauzinhos. Chegou 11 horas, ó, bota o Daronco primeiro tomando a banda. Se apurar direitinho. Eu prometi pro meu público, maluco. Cadê? Olha lá, ó. Isso aí é o jogador do Vasco dando uma banda no Daronco, que e é o Brasil inteiro aplaudindo. O Brasil inteiro aqui, ó. Olha aí. Unanimidade. Olha, agora, Pedrosa, você falou que assistiu a bola na mão do Marlon, não foi? 73 vezes e meia, porque teve uma hora que ele foi beber água e não viu o final. 78 aproximadamente. Olha aí, ó. Foi ou não foi pênalti? Vene Casagrande já falou que foi. Começou o programa. Ele. Fala você, Vene. Eu assim, vou ser bem sincero, tá? Falando bem sério agora. Eu, tal como Pedrosa, eu vi o lance várias vezes também para poder tomar alguma decisão, enfim, definir o que eu penso. Eu acho que por questão de critério, como em outros momentos eu falei aqui que isso seria pênalti, porque com certeza a gente vai ver um lance igual a esse daqui a um mês e a gente vai falar a mesma coisa e eu vou manter o que eu penso. Num lance como esse aí, eu acho que é pênalti. E pra mim, assim, não tem por que não marcar, na minha concepção, tá? Então eu acho que é pênalti, mas eu entendo que é polêmico. Polêmico. E quando eu falo que é polêmico, eu entendo quem não vai marcar esse pênalti. Mas na minha concepção, pênalti total. Eu vou falar a minha opinião, tá? Quando o Plin reprisou, tem uma outra câmera que parece que não foi pênalti. Que ela é muito clara. Aí depois que eu vi na internet esse aí nessa câmera aqui, isso aqui é pênalti. Braço longe do corpo. Mas, Fernandinha, só pra finalizar o que eu penso, pra mim, o pior foi o que o Pedrosa falou anteriormente. Quando o Daronco diz que bateu na costela. Gente, não dá pra ele falar que bateu na costela. O erro, pra mim, tá aí. O árbitro da partida falar que a bola bateu numa... É que nem chamou o VAR. Pra quem não assistiu, ele na hora não deu e nem chamou o VAR e o jogo seguiu. Pedrosa, foi ou não foi pênalti? Cara, vamos lá.
Eu realmente assisti. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que não dá pra tratar isso como escândalo. Não tem escândalo. É verdade, é verdade. Não tem escândalo. É um lance extremamente difícil, é um lance polêmico, em que, se você for olhar várias interpretações, você consegue concordar com várias. Eu acho que ele amplia o espaço do corpo dele. Eu acho que ele realmente está com o braço aberto. E, principalmente, eu acho que esse pênalti é muito parecido com o que deu contra o Juventude do Lucas Piton. É o tipo de lance que você olha assim, só não bate no braço e arrancar o braço. É. Ao mesmo tempo, eu consigo entender o argumento de quem diz que o Marlon Freitas está com o antebraço na frente do corpo. Ou seja, se não batesse no braço, a bola ia bater no corpo dele, o que não configuraria pênalti. Mas assim, eu vou ser muito honesto, o que mais me irrita, o que mais me deixa revoltado é que eu já vi pênalti sendo dado assim e eu tenho certeza que na semana que vem, na próxima semana, daqui a 15 dias, a gente vai ver um pênalti sendo marcado assim, exatamente da mesma forma e se bobear pelo Anderson Daronco. Se bobear pelo Anderson Daronco. É a falta de critério dentro do futebol brasileiro. Eu sempre falei isso aqui, tem 2, 3 anos que eu falo sobre o Daronco. Ele é horroroso apitando o jogo e ele jamais deveria estar no jogo dessa magnitude. Concordo com o Vene que, pra mim, o grande erro dessa situação aí é... Ele fala isso aqui, apontando no momento do jogo. Aí o VAR tem a câmera e não chama pra ele ver, porque bateu na mão. Então eu acho que o VAR deveria ter chamado pra que ele pudesse interpretar e tomasse a sua própria conclusão. Porque em um lance ele não conseguiu definir. Ele achou que foi na costela. E claramente vai no braço do Marlon Freitas. Então, repito aqui, não é escândalo. Pra mim é o seguinte... Falta de critério. A falta de critério, novamente, prejudicou um jogo importante dentro do futebol brasileiro. Eu não sei qual é o critério. Daqui, repito, a uma semana vai ter um pênalti assim e a gente não vai poder fazer nada. O Diniz lembrou muito bem sobre a questão dos goleiros. O Hugo Souza fez cera no domingo, o John fez cera ontem, entre outros goleiros que continuam fazendo cera dentro do futebol brasileiro. Adivinha o único clube que foi prejudicado por causa de cera? O Vasco, que nem cera foi, porque foi comprovado que ele tinha uma lesão. Então, assim, cadê o critério? Só vale quando é para um clube determinado? É complicado. E aí, Bigode? A gente já fez aqui um preâmbulozinho no início, uma abertura. Era o jogo que o Vasco tinha que jogar mais perto da excelência do meio pra frente. O gol que o Verratti perdeu, bola na trave, lance do pênalti que a gente vai falar daqui a pouco. Ontem, se o Vasco... Até porque sabe que a volta é pedreira muito maior no Newton Santos, daqui a 2 semanas. Era o jogo pro Vasco sair vitorioso. Mas, com esse empate, ainda dá pro Vasco sonhar com classificação? Dá sim. Eu acho que o jogo vai ser bem disputado também lá no Newton Santos. É bom a gente frisar o Botafogo com o Ancelotti dentro de casa não é tão dominante como vinha sendo. Já ganhou? Eu não sei nem se já ganhou, cara. Não. Eu acho que ainda não ganhou. Acho que foram 5 jogos. E não venceu ainda. Vem, Vini Show! Eu tenho quase certeza disso. Então, assim, a gente tá falando de um clássico. Um clássico a gente sabe como as coisas se igualam, independente de um time ser melhor do que o outro, especialmente individualmente. Então, eu acho que tem jogo, sim, daqui a 2 semanas no Newton. E sobre ontem, eu achei que a surpresa em relação à escalação do Botafogo foi tão grande que o Vasco, nos primeiros 15, 20 minutos, não sabia o que fazer. E a gente viu uma situação muito semelhante que a gente viu no jogo contra o Corinthians, especialmente no início do jogo, quando o ala pelo lado esquerdo, o lateral esquerdo, tinha muita facilidade depois de uma bola cruzada, né? Você vira o jogo, sai do lado direito, vem para o lado esquerdo. E foi assim que o Botafogo chegou ontem pela primeira vez, que foi na cabeçada do Arthur Cabral, que foi para fora. Que foi um lance muito parecido com o gol do próprio Arthur Cabral, que pouco depois o Alex Telles... É impressionante a qualidade que ele tem no cruzamento. E o cruzamento forte, assim, o cara só escora, né? E não precisa fazer o Arthur, ele vai na direção da bola e ele, pra mim, o diferencial foi que ele cabeceou pro chão. Quando ele cabeceia pro chão, a bola pega um pouco mais de velocidade. Na minha avaliação, é uma bola pro Léo Jardim, pro goleiro que é, a experiência que tem. Ele poderia ter feito um pouco melhor, eu acho que era uma bola defensável, mas também não dá para execrar o cara, porque depois salvou o Vasco em outras oportunidades. Verdade. Mas era uma bola que, na minha avaliação, para o nível do Léo Jardim, ele poderia ter feito um pouco melhor e poderia ter evitado esse gol. Só para ilustrar aqui o que a gente estava falando, pelo Brasileirão ainda não venceu, Copa do Brasil venceu o Bragantino. Aí, e na Libertadores também não tinha, naturalmente... Venceu a LDU. 1-0, né? Era ele? Era ele, já. Era ele já. Venceu a LDU. Então no Brasileiro não venceu ainda. No Brasileiro ainda não. Né? Mas é a Copa do Brasil. Então. É outra competição. Mas aí você tem um outro contexto, que é o mata-mata. E ali é o jogo decisivo, irmão. E assim, ou vai ou vai. A minha única dúvida, Fernando,
Tem uma frase de um poeta ou de um pensador grego, ou não sei se é romano ou da Mesopotâmia, que fala o seguinte: quem tem medo. Conhece essa frase? Se o Vasco for para a trocação com o Botafogo no tapetinho daqui a 2 semanas, é arriscado. Entretanto, esse time do Diniz não é um time de ficar muito... Então, assim, a gente tem grandes elementos para o jogo de volta. E aí tem, por exemplo, o tapetinho, o gramado, que o Botafogo é muito mais acostumado, e no Newton Santos tem o Botafogo aí. Agora, por outro lado, o Diniz é um técnico muito mais experiente que o Ancelotinho, apesar do Ancelotinho ter o pai ali que deve ajudar também, que é natural, com dicas e etc. Tem bastante tempo para preparar o time para esse jogo de volta. Porque o jogo da temporada do Vasco agora é dia 7, né? Dia 11. Dia 11? Dia 11 do 9. Dia 11? Isso. É dia 11 de setembro. Ah, tem um brasileiro no tapa no cair, beleza. Mas agora, o objetivo principal do Vasco é passar para a semifinal da Copa do Brasil. Sem deixar de jogar naturalmente no final de semana aí pelo brasileiro, que eu nem sei contra quem é que me deu branco. Contra o Sport lá em Recife. Não, Vasco é Sport, Botafogo Bragantino. E o Flamengo vai ganhar do Grêmio aqui no Maracanã. Esperamos que seja 12, né? Foi 8 no primeiro contra o Vitória, agora vai ser 12. Brincadeira. Pega esse corte aí, solta, manda lá pra Rádio Gaúcha Tricolor FM. Pô, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. GV, eu tô com o Flavinho com relação à adaptação. O Vasco demorou um pouquinho para se adaptar, mas depois se adaptou, o Vasco mandou no jogo, principalmente depois que sofreu o gol, até aquela pressão inicial, até os 10, 15, 20 minutos do segundo tempo. Mas com relação ao lance do Léo Jardim, eu acho que, assim, pelo goleiro, por já ter sido convocado para a seleção, podia ter feito um pouquinho melhor, o que deixaria o Vasco mais inteiro. Não sabemos o que poderia acontecer, mas eu acho que o gol sofrido fez bem para o Vasco, porque o Vasco acordou para o jogo. Eu achava que, pela sequência, né, de 2 jogos ruins, o Vasco está precisando dar um resultado, dar um respiro e uma resposta dentro de casa. Achei que ia ter dificuldade para reagir. O Vasco reagiu rapidamente, começou a controlar o jogo a partir daí, fazendo o que o Diniz gosta, né, empurrando o adversário para trás, sendo dominante, né, dos lados do campo. E é legal que a gente começa a perceber algumas determinâncias no time do Vasco. Pelo lado direito, é um time muito agressivo, atacando o fundo com o PH. O tempo que o PH pôde estar em campo, né? Infelizmente, sentiu um incômodozinho, teve que sair no intervalo, mas enquanto esteve em campo, é um jogador que procura o fundo. O Rayan é aquele cara que está sempre procurando finalizar, sempre procurando definir a jogada, deu um chute interessante no primeiro tempo. E o lado esquerdo, aquele lado associativo, que o Coutinho chega junto do Nuno, que tem o Piton sempre passando, que tem aquela relação entre os jogadores que faz o time ser envolvente. O Botafogo melhorou depois da entrada do Savarino, não deu muito certo, né? As Torres Gêmeas não conseguiram se entender bem como foi. Só até os 20 minutos. É isso aí. Lá em Caxias do Sul, contra o Juventude, que foi determinante para o Botafogo virar o jogo. Porém, foi um jogo em que as equipes foram muito bem no que se propuseram a fazer. O Vasco melhor, na minha opinião, podendo vencer o jogo. Tem que ser, concordo com vocês, mais decisivo na hora de fazer o gol, perto do gol. Ainda mais nesse momento que o Vasco tem necessitado das vitórias, tem feito muito, né, antes dos últimos 2 jogos, mas tem sido pouco efetivo. Foi efetivo pelo menos uma vez ontem, mas precisa ser mais. Verratti precisa voltar a ser mais decisivo, não só nas batidas de pênalti, mas com a bola rolando. Não é mais aquele cara que a gente via a bola aérea sendo um fator determinante. Mas aqui um questionamento importante aqui. Acabou essa teoria que o Vasco não rende com o Verratti em campo, então, né? Não, pra mim ela nunca existiu e nem se sustentava. É porque o jogo do Santos trouxe uma máscara, uma ilusão, que era isso. Ontem o Vasco jogou muito, pra mim, melhor que o Botafogo, com o Verratti em campo. Perdeu um gol na cara? Perdeu. Teve outros lances que ele podia ter caprichado mais? Sim. Aí é outro departamento. Agora o time rendeu com ele em campo, não é isso? Rendeu muito. Vamos ver os números do jogo pra ver se o Vasco foi isso tudo. Você vê que o número é igual bigode de shortinho na praia, já falamos sobre isso. O Vasco teve superioridade, por exemplo, na posse de bola. Pouca coisa, mas teve, dá 10% a mais ali. O Vasco chutou, finalizou 25%, 30%, sei lá quantos por cento, 14-9 com o Botafogo. A gente não vai fazer conta. É melhor não. Não vai. O Vasco acertou 6 vezes o gol do Botafogo e não acertou 7 porque o Marlon Freitas meteu um bloco ali. Senão seria 7. 3 aqui o Botafogo apenas. O Vasco trocou mais passos que o Botafogo. O Vasco fez até menos faltas, mas aí não... E cartões mais ou menos equilibrados também. Eu sei que número é igual o bigode de shortinho Copacabana, mostra muita coisa, mas não mostra o principal, que é o resultado, né? Perfeito.
Mas aqui a gente consegue perceber que nessa primeira partida, depois de 2 jogos ruins do Vasco pelo Brasileiro, o Vasco voltou a jogar bem e conseguiu enfrentar o Botafogo de igual para igual. Sim, sim. Eu concordo com você e eu acho que esse tem que ser o espírito. Se o Vasco entrar em campo com o espírito que entrou ontem dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco não briga lá embaixo. O Vasco vai brigar, quem sabe, até mesmo pode pensar numa pré-Libertadores. Até porque, aí a gente aqui critica muito também, mas eu acho que, eu vou falar até antes, para depois o pessoal falar, mas engenheiro de obra pronta, esperou. A janela que o Vasco fez agora foi muito interessante e ainda não acabou. Pelo que a gente sabe, ainda não acabou. O Vasco reforçou um sistema que era extremamente necessário, que é o sistema defensivo. Eu acho que com a chegada do Robert Renan e do colombiano, que estava lá no Galatasaray, Costa, eu acho que você eleva bem o nível da sua zaga, sendo que você já tem até alguns jogadores. Eu acho que a chegada do Andrés Gomes também, você tem mais uma opção para esse setor do campo. Já tinha o Thiago Mendes, voltou o Cauã Barros, que para mim foi o melhor em campo ontem. É um garoto que é revelado pelo Vasco, depois agora estava no América Mineiro, passou pelo Amazonas. O Cruzeiro queria contratar o Cauã Barros agora enquanto ele estava no América Mineiro, mas o Vasco falou, nananina não, esse aqui é meu, esse aqui vai voltar para jogar comigo. E está correto. Então, a minha ideia, na minha cabeça, a sequência da temporada do Vasco, muito por conta dessa janela de transferências, o Vasco tem tudo para melhorar. Cicinho, clássico carioca, 2 times interessadíssimos na Copa do Brasil. A gente sabe que o Botafogo vem de uma eliminação na Libertadores. Foi um jogo truncado, polêmico. O Daronco gosta de parada, muitas faltas, a gente já sabe o estilo e muita rivalidade. A gente vai falar das polêmicas na sequência, mas teve alguém que foi melhor, na sua opinião, nesse jogo? Renato, eu acredito que o Vasco poderia ter saído até com resultado favorável. Mas quando se trata de clássico, é isso, são detalhes, uma desatenção causa o gol adversário, depois a equipe acaba se fechando. E todos nós sabemos que a probabilidade de ser resolvido na segunda partida é muito maior do que na primeira. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas o Vasco, pelo futebol jogado, em casa, poderia sim ter saído aí no mínimo com 2-1. Edu Dracena, como é que você vê esse confronto? O Botafogo, claro, é um time que é mais comentado, mais badalado, mas o Vasco da Gama precisava dar uma resposta para o torcedor. E o David, ele mudou até o esquema, né? Colocou 2 atacantes, né? O Arthur Cabral e o Cris Ramos lá. Mudou o esquema, o estilo de jogar da equipe do Botafogo. Fez o gol no início, isso deu uma tranquilidade maior, mas depois o Vasco retomou as ações do jogo. O Vasco, na minha opinião, foi superior à equipe do Botafogo, teve as melhores chances, bola na trave, o John fez grandes defesas. Então, o que a gente fica imaginando assim, Renato, que o Vasco está oscilando muito, né? Faz um jogo como fez contra o Santos de 6-0, depois perde 2 jogos, né? Juventude e Corinthians, aí faz um belo jogo como fez ontem contra o Botafogo. Então isso acaba também trazendo uma desconfiança. Mas ontem a gente viu também até o torcedor, depois do jogo, aplaudiu a equipe porque viu que lutou, batalhou bastante. E a gente sabe que a equipe do Diniz, quando essa equipe está confiante, sabe o que faz dentro do campo, é muito difícil de vencê-la. Ronaldão, teve um lance inusitado, né? O Daronco foi atropelado, abalroado pelo Jair e chamou a atenção. Até o pessoal tava brincando aqui, vamos procurar na regra alguma coisa. Aí é o lance. O certo era ver se o Daronco se dá bem com o VAR, né? Eu não sei quem tava no VAR lá, porque uma entrada dessa o VAR não chamou pra ver, Por trás aí, né? Porque tinha que ter chamado. Agora, falando do Diniz aqui, eu quero falar mas ele levantou rápido, não fez mimimi, não ficou reclamando, hein? Ele não quis imitar o Davidson no chão, né? Não fez aquela cera também. Agora, o do Diniz, queria falar um negócio do Diniz. Por que eu gosto do Diniz? Particularmente, por que eu gosto do Diniz? Porque ele é esse cara que vive intensamente o futebol. Um dos treinadores que vive intensamente o futebol. Por quê? Porque ele tem o esquema tático dele, ele briga pelos seus companheiros, ele briga com os seus jogadores, ele briga com ele mesmo, ele briga com a tática, ele quer o time dele envolvendo a equipe adversária, mas é um cara que vive intensamente o futebol sem medo. Esse é o Diniz. E ontem ele entrou sem medo para cima do Botafogo. Botafogo, com certeza, favorito pela história que tem e pelo histórico que estava também o Vasco, com momentos difíceis, goleou o Santos.
mas estava num momento difícil. Ele, sem medo, foi para cima, mostrou para os jogadores dele, ó, joga a responsabilidade para mim de novo e vocês vão lá e façam um bom futebol. E foi o que aconteceu ontem. Merecia, sim, o Vasco uma vitória em cima do Botafogo ontem. Agora, o Vasco reclama de um pênalti que não foi marcado pelo Daronco. Aliás, ele estava bem perto do lance e, em campo, ele não deu a penalidade e o VAR também não chamou, não se manifestou. É esse lance com o Marlon Freitas dentro da área. A gente vai mostrar a imagem daqui a pouco mais próxima. Aliás, foram várias imagens ao longo da transmissão que estavam disponíveis. Numa dava para ter dúvida, mas tem mais 2 imagens que, na minha opinião, gente, eu marcaria essa penalidade. Renata, é algo que a gente sempre vem cobrando aqui, né? A padronização dos árbitros ali. Reuniu, porque eu já frequentei hotéis aí, que a equipe toda de arbitragem estava reunido fazendo aquela recaustagem, todo aquele trabalho, se envolvendo na questão das regras. Então, o que a gente cobra é o quê? Padronizar. Se dá um pênalti desse, que dê todos. Então, a gente vê árbitros dando... O Vasco já sofreu com isso. Marcar o pênalti contra o Vasco dessa mesma maneira e agora, quando é a favor, não marca. Então, quando você padroniza, se todos os árbitros apitarem, né, lances assim, vai acabar essas polêmicas. Porque, na minha opinião, também foi pênalti. Pega na axila dele. E aí, Edu? Não, eu marcaria esse pênalti realmente, Renata, porque, como você falou, tá muito... Bate, ele ergue o braço um pouco, né? Então não tá tão colado no corpo. Então isso acaba também levando vantagem, porque né, se a bola passa ali, com certeza seria gol. Então eu marcaria, e ele tá do lado, olha só, de frente, realmente. Visão privilegiada. No lance, e de repente, na dúvida tinha o VAR. Então o VAR também deveria ter chamado ele, até mesmo para ele estar olhando no televisor ali. Então eu marcaria esse pênalti pro Vasco. A questão é que o Daronco é um árbitro experiente, rodado, e ele foi muito convicto estando próximo ao lance. E aí, às vezes, eu penso que o VAR também fica inibido com essa atitude. Inibido não, Rei, você falou tudo, que é o Daronco, ele acha que ele é o dono do mundo, que ele tem que apitar só o que ele quer. Muitas vezes ele tira até a regra ele tira a regra do bolso e joga fora a regra. E faz o que ele quer dentro de campo. Foi isso que ele fez aí, porque é pênalti. Não tem como não falar que não foi pênalti aí. Porque ela pode pegar no braço, mas ele amplia. E ela acaba pegando aqui, na mão. Mais um goleiro, o Botafogo. Então, o problema do Daronco é o que você falou. Ele rasga a regra, bate no peito e fala, é comigo. É comigo. E vai aí, faz essas besteiras aí, arrebentou o Vasco. O Vasco tem que estar com uma representação para melhorar a arbitragem. Eu vou falar só isso. Se é Vasco, está na colheita.